Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Fiscal do Povo. E eu estou recebendo aqui o convidado especial, o Bruno Costa, ele que é da ouvidoria da Secretaria de Cultura, e ele está aqui para nos prestigiar hoje aqui no podcast. Olá, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo, Bruno. Matheus, prazer estar aqui na Fiscal do Povo, uma mídia alternativa que surgiu importante no município de São João da Barra, né? E os outros ouvidores, né? Alguns ouvidores já tiveram aqui, e a gente veio falar um pouquinho também da ouvidoria da cultura e da cultura em si de São João da Barra, né? Bruno, eu te agradeço pela presença, né? Nesse momento você poderia já estar em casa, já se preparando, né, para assistir uma TV lá com a tua família, mas você se disponibilizou, tá aqui para trazer aqui assuntos importantes para a população. Desde já te agradeço muito e dizer que o Fiscal do Povo está de portas abertas aqui para a sua Secretaria de Cultura. Bruno, a gente vai iniciar o papo, Bruno, quero que você fala pra gente como que funciona lá a ouvidoria da cultura, como que é o sistema lá? Primeiro a gente enaltecer a importância da ouvidoria, né? A legislação que rege o país diz que as secretarias têm que ter ouvidoria, que é obrigatoriamente um elo com o povo, né? Assim como o Fiscal do Povo faz o seu trabalho de imprensa, buscando, né, melhorias para a população, a ouvidoria é esse canal, né, direto com a população. E a prefeita Carla Capucci tem que se preocupado muito, ela dá muito valor à ouvidoria, né? Tanto é que qualquer demanda que surge, a gente busca, né, com os setores responsáveis, qualquer tipo de informação para que a gente responda logo. E a ouvidoria da cultura é uma ouvidoria recente, né? Porque a secretaria foi criada, né? Saiu no Diário Oficial no dia 8 de dezembro de 2022, então a gente está aí com um pouco mais de 5 meses, né? E como que está a demanda da ouvidoria? Importante isso. Um fato importante da cultura que a gente vem discutindo desde sempre, né, é que quando você tem, por exemplo, uma falta de esparadrapo, né, num hospital, a população grita, e tem que gritar mesmo. Quando a educação não vai bem, a população grita, procura a imprensa e tem que fazer isso mesmo. Mas o interessante é que, se você tiver com um teatro fechado, com um museu fechado, a gente não tem ainda esse apoio popular. Quem grita pela cultura é quem faz cultura, é fazedor de cultura. Então, a população, eu acho que a prefeita Carla Capucci foi muito hábil no desmembramento, né, da educação e cultura. Inclusive, só abrindo um parênteses, recentemente a gente esteve na posse do Conselho Estadual de Política Cultural, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu, o secretário Gil Miranda também, é o secretário da pasta, e a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, a Daniele Barros, falou que está dando São João da Barra como exemplo para os outros municípios, para que se tenha uma pasta autônoma de cultura. Porque se você for fazer uma pesquisa de políticas culturais no Brasil, existem pouquíssimas secretarias de cultura. A maioria está agregada, né, a outra pasta e acaba sendo coadjuvante em vez de ser protagonista. Com essa independência, Bruno, a Secretaria de Cultura, ela facilita, ela poder caminhar, avançar mais no crescimento da cultura aqui no nosso município? Perfeito, Matheus. Eu sempre achei, isso era quase que notório, humanamente impossível você tomar conta de uma parte de educação e de uma parte de cultura. Então, eu, antes de ser ouvidor da cultura, eu estava ouvidor da educação com a Angélica, que desenvolve um grande trabalho de educação. Mas, meu amigo, a demanda da educação é gigante e da cultura é gigante também. Então, hoje, né, a gente estava até lá com o secretário Gil, né, vendo, né, porque foi publicado em janeiro um calendário, né, turístico-cultural que a gente segue à risca, e fora as novas demandas que vão surgir. Então, não tenha dúvida que hoje o foco é outro, né? Você tem uma secretaria específica para as demandas de cultura. E, evidentemente, muitos dos sonhos culturais, né, de nossa população vão, né, se concatenando para a Secretaria de Cultura, para que a gente possa fazer. Exemplo disso, por exemplo, é a vontade da prefeita, e a gente já está numa grande articulação, né, falar aqui, de repente, em primeira mão, não Fiscal do Povo, para que a gente faça a nossa primeira Bienal do Livro,
né, articulando com a Secretaria de Educação para que os nossos alunos possam trazer grandes escritores. A gente nunca teve uma Bienal. Nunca teve. A terra de Narcisa Amália. Exatamente. Né? Eu falei com você que eu estou escrevendo a biografia de Narcisa, e uma poeta gigante, uma escritora gigante, e fora Célio Aquino, Carlos Sá, João Oscar, agora outros grandes escritores, inclusive muito interessante, né? As nossas escritoras atuais criaram um coletivo, né? E agora a gente tem uma força, né? Tem uma força lá em cima, que é a deputada Carla Machado, que ela está aí à disposição para beneficiar a população de São João da Barra, né, Bruno? Principalmente nessa área. Conta um pouco perfeito, aí. Perfeito. Eu acho que você tendo, né, a prefeita Carla Capucci já deixou o legado. Sim. Né? Você criar uma Secretaria de Cultura já deixou o legado. E a gente conseguindo desenvolver esses trabalhos, né, culturais, pra você ter ideia, outra ação importante que a gente quer fazer é o primeiro Festival Nacional de Dança. A gente nunca teve um festival. Não estou falando de encontro de academia. É diferente. Viu o Brasil inteiro para cá. Como os nossos dançarinos e bailarinos vão para outros lugares, inclusive com grandes premiações. E acaba agregando valor no turismo da cidade, perfeito, né? Perfeito. Então aí é o turismo cultural. Exato. Né? Você atrai uma gama de pessoas para cá e que vão gastar no município. Então, voltando. Então você tem a prefeita, né, com esse olhar, né, holístico para a cultura. Né? Inclusive, né, uma das primeiras ações nossa, porque não é só de São João da Barra, é da região, é do estado, é do Brasil. Existe uma centralização cultural muito grande. Onde estão os equipamentos culturais de São João da Barra? Na sede. Então, uma das primeiras propostas da secretaria, o secretário Gil com a equipe, primeira ação foi um mapeamento nos distritos, a gente rodou todos os distritos para saber as demandas, e a gente já sabia que uma das grandes demandas é a descentralização. Polos culturais nos distritos, e é importante, né, que tenha. E a prefeita já apontou também com a desapropriação da estação ferroviária de Atafona, né, para aquisição, para se tornar a estação cultural de Atafona, museu ferroviário, né, memória de Atafona. Você imagine ali do lado do Newton Alves, aquele prédio, né, que a gente já frequentou muito. Muito, é verdade. Se tornar uma estação cultural com oficinas culturais para o povo de Atafona. E a ideia é levar isso para Gruçaí, para o quinto distrito. Todo o distrito, né? Exatamente, a partir de estudos, né, de análise, de demanda. E então a prefeita está com esse olhar importante, e aí você tem, no nível estadual, né, a deputada Carla Machado, que tem também o seu legado, né, incomensurável. Todos os prédios históricos do município foram restaurados no governo Carla Machado. Você sabe disso? O Cine Teatro São João foi adquirido em 2005, no primeiro ano dela, né? Em 2006, no ano do centenário do prédio, ele foi entregue à população. E aí nós vamos para a antiga Casa de Câmara e Cadeia, o Palácio Cultural, Cultural, era o Grupo Velho, isso, né, caindo, né, aos pedaços. Eu lembro, tinha um monte de pombos ali que fazia tudo, ninho, exatamente. Né, tava caindo os pedaços, realmente. E o prédio é tombado pelo INEPAC, né? INEPAC é o Instituto de Patrimônio do Estado, assim como o prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia é tombado pelo IFAM, em nível federal. E, inclusive, saiu uma lei de um Conselho de Patrimônio Municipal. Ou seja, depois a gente vai se organizar, né, para que o município possa fazer os seus tombamentos também. Por exemplo, o carapito, que é um doce típico nosso, vamos tombar como nosso patrimônio, o cais do imperador, o trapiche e tantas outras coisas. Então, é uma demanda, que, como você falou, gigantesca. E aí você tem a prefeita no nível estadual, e aí você tem hoje um governo federal que é alinhado com a deputada Carla Machado, sim, que inclusive, né, amanhã vai estar lançando, né, em Salvador, na terra de Margarete Menezes, que é a nossa ministra, a Lei Paulo Gustavo, que vai disponibilizar quase 4 bilhões para os fazedores de cultura de São João da Barra, e a gente vai ter uma raspinha também. E como que, já que você entrou nesse assunto, é muito importante também para a gente trazer clareza para a população em relação aos fazedores de cultura. Eu gostaria que você pontuasse um pouco quem são os fazedores de cultura e
como que eles vão ser beneficiados, né? Precisa ser cadastrado, precisa ter alguma documentação. Eu acho que isso seria bem legal. Isso é muito importante, Matheus. Ano passado ainda, a Secretaria de Educação e Cultura, a gente conseguiu trazer junto com a UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o núcleo na Procult, um curso de qualificação, né, de elaboração de projetos. E dentro desse curso você tem exatamente algumas dinâmicas, portfólio. Se você pegar, por exemplo, os fazedores de cultura, estou falando de todos, teatro, música, sim, dança, artesanato, cinema, você precisa ter o seu portfólio. O que é isso? O que você fez. Você tem que ter isso guardado, porque exatamente esses editais, eles pedem a sua experiência cultural. Então, uma das coisas que o fazedor de cultura tem que ter, guardadinho, digitalizado, é o que você já fez no campo cultural. E aí o que você falou é o seguinte, a Lei Paulo Gustavo, como Aldir Blanc na pandemia, né, que beneficiou vários fazedores do Brasil inteiro, é um sonho histórico da cultura. Por quê? É um dinheiro sem... Não é que não tem burocracia, mas ele vai direto para a ponta, para o fazedor de cultura. Então, a Lei Paulo Gustavo, São João da Barra, se eu não me engano, vai ser beneficiado com em torno de R$300 mil, dividido em três grupos, né? A grande maioria do dinheiro é para audiovisual, ou seja, para cinema, e tem uma parte que é para geral. E aí a gente pretende desburocratizar ao máximo, tentar alinhavar com pessoa física, para você não precisar abrir empresa, mas em muitos casos é preciso pelo menos ter MEI, né? Sim, o seu CNPJ. Sim. Inclusive a gente orienta isso para outros editais, porque a ideia, né, da Secretaria de Cultura, inclusive eu falei de Salvador, mas amanhã acontece em São João da Barra, né, no Cine Teatro às 17 horas, a consulta pública da Lei Paulo Gustavo. Por quê? O preceito, a essência, é discutir com a sociedade. Nós temos aí 300 mil. O que a gente vai fazer? Isso é transparente, democrático. Com certeza, eu acho isso muito importante. E o fazedor, ele vai fazer, por exemplo, pra gente, eu quero premiações, lançamentos de editais, formação, né, na área de cinema, que é um gargalo do município. Se você chegar hoje assim, eu preciso de 5 galeras que entendam de cinema, você não tem. Exatamente. Porque o município não tem cinema, o município do interior geralmente não tem cinema, então você não tem essa expertise. Então a Lei Paulo Gustavo, né, com um percentual maior para o audiovisual, vai nos dar essa possibilidade de avançar no campo cinematográfico. Então isso significa que São João da Barra futuramente terá possibilidade de ter pessoas que possam criar filmes, talvez? Seria isso? Se assim a população quiser, dentro dessa verba que vier, a gente trazer, né, cursos de qualificação de roteiro, de filmagem, né, de fotografia, de cinema e por aí vai, eu acho que é o caminho, porque dentro da cadeia produtiva, né, porque as pessoas se enganam com a cultura. A cultura hoje, saiu um estudo do Itaú, né, que ela contribui mais com o PIB do que o setor automobilístico. E o cinema é fantástico. Você imagina a cadeia produtiva do cinema, desde o cara que mexe com a elétrica, com o protagonista do filme. Então, é muita gente trabalhando. Cultura, você é ligado a evento, não estou falando só de evento. A culminância, muitas vezes, da cultura leva a um evento. Você imagina uma peça de teatro, a quantidade de pessoas que não envolve, né, um concerto musical. Então, a cadeia produtiva da cultura gera muita renda. E isso é preciso a gente fomentar a cultura. Além de cultura ser uma transformadora de vida. Cultura salva vidas, Matheus. É verdade. Tem muitas vezes a pessoa não sabe o que quer, começa fazendo um curso de teatro, começa fazendo dança, música, fala assim, me achei, não tenho tempo para pensar em outras coisas, e aí você salva vidas. Existem exemplos já disso, tá? Aqui legal, no município. Bruno. Então, a secretaria tem um trabalho muito bacana e gigante. É uma demanda muito grande pelo aquilo que a gente sonha, né, o secretário Gil, toda a sua equipe, em fazer. Gil é um fazedor de cultura. A gente viu aí que o Sonho, Amor e Fantasia acabou de lançar, né, o tema da quadrilha deles, que é a coisa mais tradicional, né, do grupo deles, que todo mundo fica esperando para assistir. Fica na expectativa.
E são 25 anos só de quadrilha. Quem vai lembrar aí? E aí é importante a educação nesse cenário com a cultura. Se você for lembrar, a quadrilha dele surge dentro do Alberto Torres. Exatamente. Dentro do Alberto Torres. Não tinha nem aquela quadra, que era um sonho da gente que estudou no Alberto Torres. Eu lembro de algumas pessoas que faziam parte lá atrás. Você faz isso. Israel, Fernanda, Tarcísio, a galera. Exatamente. Pô, então, você surge de um grupo, né, dentro da escola, mas que se oportunizou a ter. Se você não tem aquele festival de quadrilha ali, você não tem. Então, verdade. A secretaria tem um trabalho gigante. Inclusive, amanhã, como a gente falou, Paulo Gustavo, nós vamos ter, né? E aí, a partir de Gil montando sua equipe, sua gerência, uma pessoa fantástica, de um conhecimento gigante na gerência de patrimônio e memória, que é o André Pinto, acho que dispensa comentários. E aí a gente está incluído, né, na Semana de Museus, né, que é feito pelo Estado, pelo governo federal, e a gente vai estar, todos os prédios, provavelmente daqui a pouco deve sair alguma matéria sobre isso, todos os prédios históricos participando da Semana de Museus. E por favor, Bruno, me mantenha informado que eu quero estar presente lá, cobrindo lá todo esse processo para estar passando para a população. Isso daí eu acho que é bem viável. Bruno, eu acho que você deveria vir de uma outra vez aqui no podcast, porque, cara, você tem muito conteúdo para trazer para gente, muita informação para você estar aqui expondo para a população. Eu te agradeço por estar aqui. Quero deixar você bem à vontade se tiver mais alguma colocação e também para suas considerações finais. Sim, é um prazer estar aqui. Eu acho que qualquer veículo de comunicação, né, que trabalhe com transparência, como você vem fazendo, porque é importante levar informação às pessoas, informação de qualidade. Que a gente está vendo tramitando no Congresso, né, um projeto contra as fake news. E a gente que tem, eu sou jornalista formado há muitos anos, a gente que faz jornalismo sério, a gente tem que combater a informação falsa, né? Porque isso, já o contrário da cultura, isso destrói vidas. Verdade. Né? E até você provar o contrário, você já está esfacelado. Então, é importante o Fiscal do Povo estar fazendo esse trabalho, trazendo aqui os ouvidores. Eu acho que depois, né, com calma, você deve trazer os secretários também. E a Secretaria de Cultura, você pode ter certeza que você vai ter muito trabalho, porque a gente está trabalhando muito. Inclusive, as oficinas culturais no Palácio estão abertas, né, ainda estão abertas. Então, você tem dança, vários tipos de dança, jazz, balé, dança do ventre, street, aí você tem violão, você tem samba, né? Uma das coisas que, né, que Gil fez questão de trazer é o samba, porque a nossa essência é carnaval, né? Nós somos do carnaval, uma cidade do carnaval. Os primeiros registros do nosso carnaval estão lá em 1800 e alguma coisa, provavelmente tem coisa antes, porque era o nosso primeiro jornal. Então, São João da Barra, só para finalizar, Matheus, a gente brinca sério quando a gente fala o seguinte: eu vou para tal lugar que lá tem Paixão de Cristo. Eu vou para tal lugar que lá tem tapete de Corpus Christi. Ali tem procissão do fogaréu. Ali tem quadrilha junina. O Natal lá nos... Nós temos tudo. Um município de talentos formidáveis, e a ideia da Secretaria de Cultura é exatamente oportunizar e potencializar esses talentos, para que a gente não perca, né, as pessoas da cultura para outras áreas, né? E você vê aí, porque realmente, né, a cultura, como eu falei com você, ela precisa ser vista como um direito constitucional, está lá na Constituição, direito à saúde, educação, assistência, segurança e cultura, está lá. Então as pessoas precisam ter essa sensibilidade de agarrar a cultura também como uma coisa importante para a vida, né? Porque só o ser humano que formatou cultura, os outros animais não fazem cultura. Quem faz cultura é o ser humano ao longo da sua história, e São João da Barra foi se formatando a partir do seu povo, da sua história, né, que é riquíssima. E aí eu falo, a gente, enquanto secretaria, né, enquanto jornalista, enquanto historiador, enquanto escritor, a gente precisa potencializar, que eu estava falando mais cedo com você, mostrar como a Narcisa Amália foi uma potência brasileira e internacional, né, que Dom Pedro II... Imagine Matheus Volino, hoje o presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Você se torna uma celebridade e Lula vem ao Porto do Açu e fala assim: não, mas eu quero conhecer Matheus. Foi assim que aconteceu em Resende.
com Dom Pedro II, quando ele visita Resende, ele fez questão de conhecer Narcisa Amália. Isso é só um dos fatos, além dela ter sido, né, laureada por Machado de Assis, Fagundes Varela e outros grandes nomes no Brasil e no exterior. Então, toda vez que você potencializa um nome, você empodera o seu povo, fala assim, pô, Narcisa Amália. Porque a gente tem que acabar com essa coisa de que São João da Barra não tem história. Aquela coisa, né, de meio de vira-lata, né? A gente é cidade de interior. Nada disso. Nós temos uma riqueza cultural gigante. E, né, na cabeça do secretário Gil, de sua equipe, a gente está lá exatamente para potencializar isso e mostrar que nós somos um município de uma riqueza incomensurável em cultura. Bruno, obrigado. Foi um prazer. Muito bom, né? Esse bate-papo, hein? Espero que o Bruno volte aqui novamente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Acesse o nosso site, ofiscaldopovo.com.